Abramos a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 18. A partir do versículo 15 até o versículo 20. Assim diz o Senhor: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também à igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade, digo-te, tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Vamos para outro texto, desta vez na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto. Vamos para o capítulo 4, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 14. E nós seguiremos a leitura até o capítulo 5, versículo 8. Esse capítulo 5, de 1 a 8, será a base da nossa pregação, será a exposição feita hoje à noite. Então, primeira carta do apóstolo Paulo, ou epístola do apóstolo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 14. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque, ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Capítulo 5, versículo 1, de 1 a 8, é o texto da nossa pregação. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Cristo, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância.
Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Eu peço que os irmãos deixem abertas as Bíblias no capítulo 5 dessa igreja. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, qual o seu sentimento quando você vê pecados dentro da igreja? Qual o seu sentimento quando você vê um irmão, um membro, em pecado grosseiro, escandaloso? Você lamenta? Você pensa em se calar? Bem, isso não é comigo. Ou você consente? Disciplina eclesiástica é uma prática que nós devemos entender, nunca deve sair de moda na igreja de Deus. Em verdade, nós aprendemos pela palavra e nós confessamos em nossos padrões de fé que a disciplina bíblica, a disciplina eclesiástica, é uma das marcas da verdadeira igreja de Cristo. Nós abrimos um texto em Mateus capítulo 18, onde aprendemos que foi o próprio Senhor Jesus Cristo que colocou a disciplina como a chave para fechar e para abrir o céu para os pecadores. A igreja em Corinto era uma igreja de Cristo. Nós sabemos disso pelo próprio Espírito, pois a palavra nos diz lá, já no primeiro capítulo, versículo 1, Paulo escrevendo a igreja de Cristo, a igreja de Deus que estava ali em Corinto. Então, o fato é esse, a igreja era de Cristo. Mas, amados irmãos, essa igreja ela estava sendo relaxada no exercício da disciplina eclesiástica. E quando nós estudamos toda a história da igreja em Corinto e lemos as cartas que estão na Bíblia que temos, nós vemos que esse relaxamento era uma consequência da influência do mundo dentro da igreja, da influência da filosofia e da sabedoria do mundo dentro da igreja em Corinto. Na verdade, a igreja ela tolerava um membro que cometeu um pecado muito feio, um pecado muito grosseiro, escandaloso, e repercutiu dentro e fora da igreja. E o que é que nós aprendemos? Nós aprendemos que o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele estava distante, ele ouviu o que estava acontecendo na igreja e ele emitiu cartas, no caso essa carta que nós temos aqui, repreendendo e exortando a igreja a viver o Evangelho de Cristo, na pureza dele. E é com base nessa repreensão, nessa exortação, que eu trago a palavra do Senhor para nós nesta noite. O tema de nossa pregação é: a igreja deve deixar seu orgulho e executar disciplina em o nome e com o poder do Senhor. Esse é o tema da nossa pregação nesta noite. Nós veremos 3 pontos nessa pregação. Primeiro ponto, o que aconteceu na igreja. Em segundo lugar, o que não aconteceu na igreja. E em terceiro lugar, o que devia acontecer na igreja. O que aconteceu na igreja? Na introdução eu já dei uma ideia. A igreja ela tolerava um membro que cometera um pecado sexual gravíssimo. Este membro ele tomou como esposa a mulher de seu pai.
Essa mulher era sua madrasta, possivelmente. Lá nós vemos no capítulo 1, capítulo 5, versículo 1 e versículo 2, o texto diz: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, entre as pessoas fora do pacto, isto é, ele explica, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. A igreja não era ignorante sobre esse assunto, a igreja tinha a lei de Deus. Deuteronômio capítulo 22, versículo 30, deixava muito claro que Deus ele condena um filho tomar sua madrasta ou a sua mãe como esposa, como mulher. O apóstolo Paulo ele disse que era um pecado tão antinatural, fora do normal, que chegava até mesmo a ser repudiado, era nojento até mesmo para os gentios, ou seja, as pessoas fora da aliança, as pessoas pagãs. Eles não aceitavam isso. Mas o escandaloso, meus irmãos, era que o povo da aliança, a igreja, estava tolerando esse membro em pleno pecado. E a consequência dessa tolerância foi que o nome do Senhor foi blasfemado pelos descrentes. Por que essa tolerância estava acontecendo? Nós notamos para onde o apóstolo dirigiu a sua repreensão. O alvo da exaltação do apóstolo. O apóstolo no versículo 2 ele diz, veja, e contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. A palavra ensoberbecido deve chamar a nossa atenção. A igreja ela estava inchada, inflada, soberba, cheia. Como você pega um bolo e coloca um pouco de fermento, e o fermento age dentro do bolo, e o que acontece no pão, e a gente já vê a ilustração no final do texto, o pão, ele, sem fermento, ele fica aquele pão asmo, sem fermento, aquele pão sírio que nós conhecemos nas padarias, mas quando acrescenta-se um pouco de fermento dentro do pão, então ele infla, ele incha. Acontece no bolo. A igreja estava ensoberbecida, a igreja estava inchada. E nós sabemos que isso foi um grande combate dentro da igreja de Corinto. Nós lemos no versículo 14 até o versículo 21 que soberbos estavam trabalhando dentro da igreja. Soberbo era um pecado que estava infiltrado na igreja de Corinto. Havia tolerância para pregadores cheios da sabedoria do mundo, que só gera soberba no coração dos homens. A igreja ela tolerava esses soberbos, até o ponto desses soberbos, por meio do seu ensino e da sua conduta, eles provocarem dentro da igreja uma vida libertina. Para vocês terem uma ideia, o lema dentro da igreja em Corinto era: tudo me é lícito. Nós vivemos na graça, então eu posso todas as coisas, tudo me é lícito. É tanto que o apóstolo vai corrigir isso lá no capítulo 6, versículo 12 dessa carta, quando ele vai usar essa frase, corrigindo essa frase. Veja lá no capítulo 6, versículo 12. O apóstolo ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Ele vai respeitar, ele vai repetir essa frase também lá em 10:23, porque era corrente devido à pregação dos soberbos, ou seja, dos sábios do mundo dentro da igreja, intolerância, era corrente dentro da igreja, os crentes justificarem seus pecados dizendo: tudo me é lícito. Então notem que soberba produzida pela sabedoria do mundo leva a igreja a tolerar e a admirar o pecado. Isso aconteceu em Corinto e isso acontece nas igrejas no dia de hoje. Disciplina eclesiástica, não é isso.
E é tanto que essa influência dessa sabedoria do mundo, que faz a igreja tolerar o pecado, e essa tolerância ao pecado se tornou, para muitas ditas igrejas hoje, propaganda. Propaganda de amor, motivo de até de orgulho de dizer que nós, olha, pode vir, você é homossexual, venha na sua vida de pecados, seja dentro da nossa igreja, olha, nós temos tolerância a membros homossexuais que vivem na plena homossexualidade. Ah, você não é casado com a sua mulher? Então fique bem aqui, isso é coisa quadrada, casamento, veja aí, temos que acompanhar o mundo, a evolução do mundo. O mundo hoje, em casamento, você se une hoje e acaba se amanhã. Ah, você está fazendo sexo com a sua namorada? Que besteira! Isso tem que se aproveitar mesmo, tem que provar e depois a gente vê se casa está certo. Se a gente gostar, gosta, continua e fica em casa. E talvez não precisa se casar. As coisas estão sendo colocadas como propaganda para as igrejas do mundo, as igrejas do mundo. Porque a sabedoria do mundo ela já entrou na mente dos membros, dos pregadores, daqueles que devem falar o evangelho à igreja. Que é verdade, meu amado irmão, minha amada irmã, o evangelho ele não muda. Ou muda? Não muda. A Bíblia nos mostra que o evangelho ele não muda. A Bíblia nos mostra que o evangelho ele sempre reprova a tolerância ao pecado. Veja o que o apóstolo Paulo ele faz. O apóstolo exorta fortemente toda a igreja. Veja que o versículo do capítulo 2, capítulo 5, perdão, e versículo 2, ele repreende toda a igreja. O verbo está no plural: andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do nosso meio quem tamanho traje praticou. Então é uma reprovação para toda a igreja, e não somente para a liderança da igreja. Toda a igreja está inchada, soberba. E aqui nós vemos que tolerância a pecadores em seu pecado não é amor, mas é soberba. Isso é o evangelho. Tolerância ao pecado não é boa propaganda para a igreja, é escândalo. Toda a igreja de Corinto deve se arrepender, deve se angustiar. A palavra fala: vocês não se lamentam. E não só se lamentar, não só se entristecer, não só se angustiar pelo pecado, mas a igreja deve ir um pouco mais. A igreja deve agir contra o pecado em seu meio. Pois o que não aconteceu na igreja de Corinto? O que não aconteceu foi submissão humilde ao Evangelho. O que devia acontecer na igreja de Corinto? A igreja precisava se arrepender da soberba dela. A igreja devia não tolerar o pecado no pecado dele. A igreja devia se submeter ao ensino do apóstolo, que é o ensino de Cristo, e a igreja deveria excomungar o membro que escandalizava o nome de Cristo. Normalmente as respostas nossas nos limitamos mais às questões externas. Se nós perguntamos o que é que não estava acontecendo, era disciplina, mas antes da disciplina, o que não estava acontecendo era humildade na submissão ao Evangelho. E o que precisava ser feito era muito mais somente do que um ato de excomunhão, mas era arrependimento de soberba e era ter um sentimento de
intolerância ao pecador em pecado, que levava a igreja a reagir por meio da excomunhão daquele que escandalizava o nome do Senhor. Veja o texto, versículo 3, versículo 3 a 5, o texto nos fala: e eu, Paulo, o apóstolo do Senhor, na verdade, ainda que ausente em pessoa, ele não estava na igreja nessa época, como vimos no capítulo 4, 14 a 21, mas presente em espírito, ele estava pensando na igreja e ele tinha autoridade como apóstolo sobre aquela igreja. Já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu Espírito com o poder de Cristo, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Isso é o Evangelho. Esse ato de disciplina eclesiástica praticado pela igreja mostraria o arrependimento da igreja. Esse ato de submissão ao mandamento apostólico revelaria verdadeira fé na igreja, fé no Senhor Jesus, aquele que salvou a igreja do pecado, aquele que morreu para que essa igreja fosse santificada pelo poder do seu sangue e do Espírito Santo. Aquele ato de disciplina eclesiástica, aquela excomunhão que seria feita, seria a clara manifestação que aquela igreja ela não mais tinha uma vida de tolerância do pecado e que estava vivendo uma celebração da nova vida em Cristo, celebrando a obra de Jesus como Cordeiro Pascal, que morreu em nosso lugar e que com seu sangue nos purificou do pecado e que nos livrou do juízo e da condenação de Deus, assim como aconteceu na Páscoa. E retirar do meio da igreja aquele membro que estava vivendo em pecado era como aquele ato de retirar dentro das casas todo o fermento velho que Deus exigia que fosse retirado quando a festa da Páscoa era celebrada. Essa ilustração é clara que o apóstolo ele fala assim no versículo 6 a 7, veja, versículo 6. Ele diz: não é boa a vossa jactância, não é bom o vosso orgulho, a vossa soberba. Não sabeis que um pouco de fermento não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Como sois? De fato a igreja era nova massa. Como sois? De fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então nós notamos aqui que a igreja deveria viver essa nova vida em Cristo. Isto executando a disciplina eclesiástica em seu corpo. Agora, amados irmãos, o apóstolo nesses últimos versículos, como nós vimos, versículos 3 até o versículo 5, ele nos fala muito sobre essa terceira marca da igreja do Senhor, a disciplina eclesiástica. E especialmente sobre esse último estágio da disciplina eclesiástica, que é a excomunhão. Primeira coisa que nós podemos aprender desse trecho das Escrituras sobre a disciplina é que a disciplina é um julgamento.
pecador, ele foi sentenciado. O texto nos diz, no versículo de número 3, como o apóstolo disse: eu, na verdade, ainda ausente do corpo, já sentenciei. Então, quando a igreja, por meio dos presbíteros da igreja, ela está disciplinando um membro em pecado, a igreja está praticando o julgamento do Senhor sobre aquele membro. É uma sentença, é um julgamento. E como o apóstolo ele vai nos falar lá no capítulo 11, quando ele entrega a ceia para tratar outros problemas dentro da igreja de ordem disciplinar, ele diz: olha, vocês se julguem para que vocês não sejam julgados junto com o mundo. Então, a disciplina eclesiástica é esse julgamento. Primeira coisa que nós podemos ver aqui. A segunda coisa que nós podemos salientar é que a disciplina, ela não é uma ação de um homem só. O ensino do apóstolo é claro, no versículo 4, ele diz: em nome do Senhor reunimos vós e o meu Espírito. Então não é ele que está lá de uma cátedra, sentado lá no Vaticano, ou num templo central, ou um só homem, dentro de um conselho de uma igreja, que está sentenciando, julgando aquele membro que deveria ser excomungado. Não, ele diz: eu e vocês. Então a disciplina não é uma obra de um homem só. Nenhum homem, nem mesmo um apóstolo, um verdadeiro apóstolo, está cheio de falsos apóstolos por aí, pode sair disciplinando, muito menos expulsando pessoas da igreja. Se tal coisa acontecer, não é disciplina bíblica que está acontecendo, mas é abuso de autoridade. E as igrejas de Cristo, elas sabem muito bem sobre isso. As igrejas, verdadeiras igrejas de Cristo, no decorrer da sua história, elas se preocuparam para não deixar a chave da disciplina na mão de um homem. E por isso que o processo da disciplina, ela começa com os membros da igreja. Você notou isso que Jesus lá em Mateus capítulo 18, e é claro que aqui Jesus está instruindo-nos sobre o processo de pecados não grosseiros, mas os princípios estão aqui dentro, ou seja, de pecados escandalosos, como era no caso, mas aqui nós aprendemos também isso, que a disciplina começa com os membros. Notem que Jesus, no capítulo 18, versículo 15 de Mateus 18, 15, ele diz: se teu irmão pecar contra ti, vai tu arguí-lo entre ti e ele só. E depois começa-se um processo que vai envolver outros irmãos até chegar à própria igreja, à publicidade da igreja. Então notem, e disciplina começa com exortações fraternais, de irmão para irmão. Notem que depois é tomado pelos presbíteros. Depois é levada a toda a igreja através de anúncios. Isso é a prática reformada antiga, que já vem seguindo a igreja. Para vocês terem uma ideia, que esses anúncios vêm, primeiro, um afastamento silencioso da mesa do Senhor. Depois, se o pecador ele persiste em seu pecado, a igreja é avisada por um primeiro anúncio. Esse primeiro anúncio não tem o nome do membro que está persistindo em pecado. É só dito para a igreja: existe um membro que está afastado por pecados tais e tais. Existe um segundo anúncio, mas para esse segundo anúncio acontecer, porque o nome do membro será falado publicamente à igreja, as igrejas de Cristo se preocupam em consultar um concílio para ver se o processo até aquele momento foi de fato conforme a palavra de Deus, para proteger o pecador de um julgamento injusto. E se esse concílio concorda, o conselho daquela igreja recebe o conselho de anunciar aos outros membros o nome do membro em pecado. Depois disso, é que haverão as visitas, mais visitas, para chamar o membro ao arrependimento e dizer a ele
E esse membro, assim, se não se arrepender, até essa data, ele será cortado do reino do Senhor. Notem que todo esse processo não se faz por um homem só, mas esse processo ele envolve todo o corpo da igreja, respeitando assim o princípio que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: eu juntamente convosco, eu unindo com vocês, igreja de Jesus, façamos isso. Então nós vemos que não é a disciplina um ato isolado feito por um homem só. Outro detalhe que nós aprendemos nesses últimos versículos é que a disciplina é um mandamento. A igreja ela não tem a liberdade de fazer disciplina se quiser ou não. Não. A igreja tem um dever. A ordem do apóstolo foi, no versículo 3, diz que o autor de tal infâmia, porque o nome de Deus estava sendo infamado, estava sendo blasfemado pelos gentios dentro da igreja. Versículo 5 diz: seja ele entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Notem assim que igrejas pecam quando elas não exercem a disciplina bíblica. Outro detalhe: a disciplina, ela não é feita em nome e no poder da igreja. Está escrito, versículo 3, versículo 4, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus. É em nome do Senhor Jesus. Não é em nome de uma placa denominacional, é em nome do Senhor Jesus. E é no poder de quem? Com o poder de Jesus, nosso Senhor. Notem, amados irmãos, que o texto diz que o nome de Jesus é um nome que estimula a disciplina e que o poder que é exercido na disciplina é o poder do Senhor Jesus. Lembre-se que quando o Senhor ele falou à igreja lá no capítulo 18 de Mateus, ele disse: eu entrego a vocês. Esse entregar não significa dizer que entregou agora é teu, não, é eu confio a vocês essa chave, cuide dela. Como um pai chega para o filho e diz mais velho: olha, eu entrego a chave da minha casa, você deixa abrir, fecha e abre a porta, fecha e abre a porta só para quem te diga você para entrar e para sair. Tome, exerça, a chave é minha, mas eu entrego a confiança ao meu filho mais velho. Sim, a igreja. Dentro desse detalhe nós podemos ver também que a disciplina não é um mero ato administrativo e meramente humano. Porque as pessoas pensam: eu saio da igreja, me boto para fora da igreja e vou para outra igreja. A disciplina espiritual é um ato espiritual executado por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós não podemos ter essa visão mundana, achando que a igreja é uma associação, é um clube. A igreja é o corpo do próprio Senhor Jesus Cristo. A igreja e o povo que está dentro da igreja constitui o povo do reino de Deus. Por isso não podemos ter uma visão leviana da igreja do Senhor, achando que um ato de disciplina exercido pelo conselho conforme a Bíblia significa um ato administrativo. Hoje crentes não são mais disciplinados, passa-se um borrachão. O crente faltou, então vamos deixar para lá, vamos passar uma borracha no nome dele no hall de membros da igreja e deixar isso tudo bem. Não, meus amados irmãos, não é assim. Isso é no mundo assim, mas na igreja de Jesus não. Porque notem que o apóstolo ele não diz que esse crente aí seja entregue a outra denominação, nem seja entregue
a si mesmo. Veja o versículo de número 5, veja como é sério. O texto diz que este tal, lá, começando no versículo 4, mas no versículo 5 diz: seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Satanás, por acaso, é algum office boy de alguma denominação? Não tem nada a ver com a administrativa, espiritual. Entrega a Satanás. Veja e lembre-se que o Senhor Jesus, ele disse que pelas mãos da igreja ele exerce o processo de disciplina e excomunhão ao ponto de que, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Nós sabemos que esse texto é muito deturpado. As pessoas ficam decretando coisas. Olha, vamos nos daqui, vamos decretar que você vai ser curado. Porque está escrito: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, assim, tudo que vocês pedirem será feito. Jesus não está falando aqui de dar nada a ninguém. Jesus está falando aqui sobre disciplina. Jesus está dizendo aqui que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, e se eles pedirem a execução da disciplina, conforme a vontade dele, essa disciplina será executada. Aqui ele está falando de disciplina, está falando de bênçãos materiais e outras coisas, nem de culto. E o texto diz: aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, aquilo que vocês desligarem na terra será ligado no céu. Não pode ser administrativo de modo nenhum. É o próprio Jesus que, com o poder dele e em nome dele, entrega a Satanás o membro não arrependido. É Jesus mesmo que opera o juízo sobre este membro não arrependido. Ele usa Satanás para esse juízo acontecer. Ao ponto que nós podemos entender que Satanás irá se andar. Lembre-se quando Pedro estava em muita tentação, na noite da traição, Jesus Cristo: eu intercedi por você, Pedro, porque Satanás pediu você a mim para se andar com você, para peneirar você. Por isso nós podemos entender que pessoas que são excomungadas da igreja, elas se afundam mais e mais em pecado. Elas se afundam mais em pecados de heresia, por exemplo, que são pecados que levam pessoas para o inferno. Elas se afundam mais no egoísmo delas. Elas se afundam mais no pecado que a levou fora, a ser colocada fora da igreja. Eu não conheço, meus irmãos, nesse tempo que fui oficial da igreja e sou pastor, um excomungado que tenha prática, que tenha vivido em paz. Ele pode até mais em paz, não está pegando no meu pé. É somente essa declaração já é o juízo de Deus, que está insensibilizando Satanás, que está insensibilizando, tirando a sensibilidade da consciência dele, do perigo. Do perigo da morte. Então, tudo isso nós vemos essa verdade aparecer. Mas existe uma verdade que Deus quer colocar em nosso coração para nós entendermos algo muito profundo. Que verdade é essa? A disciplina não é para a perfeição do pecador. Veja a parte final do texto. Ele diz que o pecador será entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim, seja o objetivo, a fim de quê? A fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Veja que a disciplina é para a salvação do pecador. Como um pai que ama o filho, e ama conforme os padrões da Bíblia, não conforme o padrão que o mundo quer colocar em nossa mente. E quem ama não repreende. É mentira. Você lê o Salmo
você lê Deuteronômio, você vai ver que Deus diz claramente a Israel, como um pai, ele pune o filho, assim eu punirei vocês também, eu castigarei vocês. Você vê lá no Salmo 103 que Deus nos disciplina como um pai disciplina os filhos. Você vê isso em Provérbios, capítulo 3, que Deus não se fadigue, não se canse pela disciplina do Senhor, porque assim como um pai que ama o seu filho disciplina, assim o Senhor também nos disciplina. A disciplina sempre aplicada conforme a palavra de Deus é uma manifestação de amor para com o pecador que vive em pecado. A disciplina é para o bem daquele que sofre e para o bem de todo o corpo. Lembre-se que o Senhor Jesus é aquele pastor que nos consola com a vara dele. E com o seu cajado. Disciplina. E até o seu extremo, a excomunhão, por causa disso, não pode ser considerado como algo mal para a igreja. Algo ruim. Uma expressão de falta de amor, uma expressão de falta de tolerância, uma expressão de falta de compreensão. Ah, ninguém está me compreendendo. O texto diz, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Agora, qual foi o resultado desse jovem? Nós não sabemos. Nós podemos ter uma ideia de que, quando Paulo escreve a outra carta, que é conhecida como segunda epístola aos Coríntios, lá no capítulo 2, versículos 5 a 11, ele fala de uma pessoa que não deveria continuar sendo disciplinada severamente, mas que deveria ser retornada à comunhão. Talvez Paulo esteja falando desse jovem que estava sendo disciplinado, porque a disciplina não pode exceder, porque o alvo é salvar. Se a pessoa está em arrependimento, ela sempre tem que ser trazida e novamente restaurada à comunhão. Mas uma coisa é certa: todo eleito de Deus, ele retorna à plena comunhão com o Senhor Jesus. Todo. Até na última hora, seja na hora da morte, todo eleito de Deus, mesmo aqueles que recebem esse ato pactual de ser cortado da comunhão e jogado fora do corpo de Cristo visível aqui, esse ato pactual de ser ligado, ou seja, preso e desligado, solto, Deus ele usa essa disciplina para levar esse seu eleito ao profundo arrependimento, para lá no fundo, quando ele estiver no poço, ele lembrar da casa do Pai e ele dizer: eu voltarei. O Espírito vai usar, é tanto que quando nós estamos estudando os cânones de Dort, lá no capítulo 5, nós aprendemos que a disciplina eclesiástica faz parte desses meios de graça que o Senhor ele usa para manter-nos e levar-nos e nos levar até a salvação. Por isso, eu posso ter certeza, pelo ensino da Bíblia, que até aqueles que foram excomungados da igreja, o Senhor os pode trazer de volta. E por isso que nossa forma de excomunhão, se você vê no seu livrinho de cantos, existe a forma de excomunhão da igreja reformada. A igreja é exortada a orar sempre e a chamar sempre os membros que estão excomungados. Sim, meus amados irmãos, essa é a verdade de Deus. Pois o apóstolo disse para a igreja que a disciplina é para a salvação. Essa é a promessa fiel. Essa promessa é para consolar os pais que têm filhos excomungados da igreja. Irmãos e parentes,
seu estímulo, para nós olharmos a benevolência, a bondade, a misericórdia, o amor de Deus pela igreja aqui e a igreja em Corinto lá. Enquanto a vida, a esperança, mas é mais profundo. Quanto à esperança, a vida existirá. Quando nós oramos na esperança que o Senhor usa a disciplina para trazê-los de volta, assim continuaremos vivos nessa esperança. Porque o dia do Senhor ainda não chegou. E onde há vida ainda, a bondade e a misericórdia do Senhor está ali. Por isso continuemos a orar pelos que foram excomungados, por aqueles que ainda não foram e estão em processo de disciplina dentro de nossa congregação. Concluindo, irmãos, nós nesses dias nós precisamos meditar na exortação que o Senhor, pelo apóstolo, fez à igreja. A igreja deve deixar o seu orgulho e exercer a disciplina em nome e com o poder do Senhor. Essa exortação ela nos protege da infiltração da sabedoria do mundo na igreja. Essa exortação ela nos protege com o Evangelho nessa luta do mundo contra nós, porque o mundo ele constantemente está lutando contra a santidade da igreja de Cristo. O mundo ele usa debaixo da ação de Satanás, o príncipe deste mundo caído. Ele usa doutrinas, ele usa filosofias, ele usa práticas para fazer os crentes acharem o pecado algo normal em seu meio. Por isso, com essa doutrina nós nos protegemos dessa sabedoria do mundo. Com essa doutrina nós iremos de fato reprovar qualquer soberba que tenta entrar em nossos corações, a soberba que vem dessa sabedoria do mundo. Soberba que gera escândalos. Soberba que faz a igreja não se angustiar-se na sua alma pelos pecados que estão em seu meio. Senhor, na sua graça, Ele está nos exortando, nos estimulando nessa pregação a discernir o nosso tempo e a agirmos como igreja de Cristo para com aqueles que em nosso meio querem viver em pecado. Nós precisamos encher a nossa mente com o Evangelho de Jesus. Nós precisamos, além de encher a nossa mente com o Evangelho, através de estar no bairro da pregação, através de estar pegando toda a oportunidade de aprendermos a palavra de Deus, em nossas casas, abrindo as Bíblias e alimentando-nos com a palavra de Deus diariamente. Precisamos estar em oração. Orar para que Deus nos proteja dessa sabedoria mundana que gera orgulho e que nos faz tolerar pecados dentro da igreja. Orar para que o Senhor nos proteja de escândalos desse tipo em nosso meio. Orar para que sempre estejamos com um espírito sensível para nos angustiarmos com os pecados de nossos irmãos e nossos pecados. Orar para que o Espírito Santo, pelo Espírito Santo em nós não sintamos paz no coração, enquanto nós vemos dentro da igreja irmãos vivendo em pecado. Orar para que nós tenhamos coragem de exortar e chamar ao arrependimento dos nossos irmãos que estão prestes a serem entregues a Satanás. Orar e pedir a Deus para que nessas conversas nós lembremos a esses irmãos que estão disciplinados o quanto Jesus ele fez para a sua igreja. Mostrar a ele é o Cordeiro Pascal. Você parar para pensar que essa sua vida em pecado está me fazendo viver contra aquele que morreu como um cordeiro inocente para nos salvar da ira de Deus, para nos resgatar do Egito, da casa da servidão, de Satanás e do pecado. Pedir a Deus a sabedoria para chamar esses
irmãos e fazê-los entender esse Evangelho. E o que nós estamos fazendo nessa exortação não é querer controlar a vida dele, como o mundo diz, mas querer que ele vá confirmando assim a eleição que Deus tem para a vida dele. Dizendo a ele: não se jogue fora de Cristo. Não se lance, se corte. Não faça isso. Jesus te ama ao ponto de morrer por você, para te salvar dos teus pecados. Não negue em si, não blasfeme esse nome, não pise esse sangue. Arrependa-se. Ore por isso. E ore, meus amados irmãos. Ore para que, conforme o ensino que recebemos, valorizemos sempre a disciplina dentro da igreja. Tenhamos essa disciplina como algo preciosíssimo que nos caracteriza como verdadeira igreja de Jesus. Oremos para que os pastores, eles com amor, com sabedoria e com coragem, eles estejam conduzindo a sua igreja e exercendo a disciplina sobre nós, especialmente sobre aqueles que estão vivendo e querendo viver. Oremos por isso. Oremos conforme essa exortação do Senhor. Pois Jesus ele nos exorta a, em nome e no poder dele, deixar todo o orgulho do mundo e exercermos a disciplina sobre os pecadores. Não